A avaliação formativa tem tudo a ver com o desenho da aprendizagem e da planificação. Não basta olhar para o programa e cumpri-lo na sua sequência, podemos dar-lhe uma volta diferente, ou mesmo pensar naquilo que cada aluno ou que os alunos vão fazer ao longo do ano. Sempre com uma planificação que tenha em conta uma diversidade de atividades e a avaliação formativa incluída nesses momentos de sala de aula. Uma forma, um quadro referencial para dividirmos a nossa planificação é pensar nestes 6 tipos de atividades. Ouvir, adquirir informação, colaborar, discutir, investigar, praticar e produzir. São 6 tipos de atividades possíveis na sala de aula, em que pode variar o tempo previsto, a forma como esse trabalho vai ser feito, se em grupo, se individual, e o papel do professor mais ou menos orientativo. Vamos ver 2 exemplos destes possíveis momentos do desenho da aprendizagem. Por exemplo, a sala de aula invertida. Desculpem estar em inglês, mas tem aqui um momento de prática que ocorre dentro da sala de aula e depois os momentos de ouvir, de ver o filme e de aprender são em casa, tal como uma avaliação formativa também pode ser em casa. E desta forma concentra-se na sala de aula os momentos de discussão, de prática. Outro exemplo muito interessante é, por exemplo, pegar na aprendizagem e dividi-la em questões desafiantes e dar um pouco a liberdade aos alunos para investigarem e pesquisarem na internet e depois discutir em grupo e responder. Neste caso é preciso pensar, então, quais são as características, quais são os critérios de avaliação de uma boa investigação. Esses critérios devem ter em conta se os alunos foram capazes ou não, por exemplo, de formular questões, se foram capazes de aprender a formação, de ver aquilo que lhes aparecia, planear a pesquisa, decidir o que é que queriam ver, recolher dados, organizá-los, interpretá-los e, finalmente, como é óbvio, apresentar a resposta à pergunta. São 2 exemplos de atividades de aprendizagem. É óbvio que podemos levar isto uma vez por ano mais além, uma vez ou 2, com a dinâmica de trabalho de projeto, em que aí temos outros passos com objetivos um pouco diferentes. Há sempre uma motivação, há depois a questão do aluno, do grupo de alunos planificarem o trabalho que vai ser feito, e é importante aqui que haja um momento de devolução ao professor daquilo que os grupos encontraram. Nunca passam à etapa seguinte sem haver essa recolha de dados, essa investigação, quer na planificação do trabalho de grupo, quer a informação prévia recolhida. Depois é preciso decidir como é que o projeto vai ser avaliado, mobilizar recursos, construí-lo, apresentá-lo à comunidade, prepará-lo e no final disto tudo refletir sobre o trabalho feito. É óbvio que estes momentos vão ter que ter avaliações intermédias, por exemplo, a questão do trabalho colaborativo pode ser importante ao longo da planificação, ou podemos também avaliar em termos formativos o projeto, o produto que vai ser apresentado, ou alguns processos, e aí pode ser o conteúdo, a cooperação, e atitudes, a comunicação, por exemplo, da apresentação. O que importa nisto tudo é que tentemos usar na nossa planificação este grupo de aspectos, uma diversidade de atividades que cubram estes 6 campos, considerar objetivos que atinjam um grau de complexidade mais elevado, nomeadamente a análise, a criação de conteúdos, e nunca esquecer de, em cada atividade, cada sequência de atividades, devemos propor formas formativas de avaliar, ou seja, o questionamento oral, ou os alunos levantarem o braço se perceberam ou não aquilo que se pretendia, ou avaliação pelos pares, autoavaliação, ou mesmo rúbricas, ou, como vimos no trabalho de projeto ou nas propostas, critérios de avaliação da tarefa proposta. O desafio é este, então. Para pormos em prática a avaliação formativa, temos que pensar todo o desenho da aprendizagem, toda a aula, e encontrar formas de ir avaliando passo a passo, ir verificando se os alunos estão a acompanhar o trabalho ou não, e depois ajustar o trabalho em função disso.